Bom, a paz do Senhor para os irmãos aí que estão nos ouvindo aí nesse canal aí. Quero agradecer os irmãos que têm orado por nós aí, têm nos dado uma força, até aqueles que também nos têm nos criticado, que têm feito a gente pesquisar um pouco mais, para sempre estar corrigindo nossos erros, né? E hoje eu queria falar para os irmãos sobre o assunto desigrejados, né? Que nada mais é do que um nome que estão dando para as pessoas que não pertencem mais ao sistema religioso institucionalizado, né? No caso, encabeçado pela Assembleia de Deus, que toma conta hoje desse mercado evangélico, né? Que suplanta até as denominações mais antigas, como os batistas, os presbiterianos, pelo menos aqui no Brasil, e todas têm os seus nomes aí. E eu queria falar um pouco sobre esse nome, desigrejados, né? Eles estão, é um nome de xingamento que eles estão dando para as pessoas, os cristãos verdadeiros. Porque quando foi antigamente, também denominaram, colocaram um nome nas pessoas que não serviam dentro do sistema religioso, né? Os donatistas, os novacianos, os paulicianos, né? E os valdenses, os menonitas. Esses nomes vinham do que? Chamaram também os cristãos lá no Novo Testamento de seita dos nazarenos. Só que você não vai encontrar Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas falando sobre esse nome. Vamos reunir aqui na seita dos nazarenos. Você não vai encontrar, porque esse era um xingamento que era o ímpio dava. O ímpio. E hoje, esses nomes que eu citei, de novacianos, donatistas, valdenses, foram dados pelo catolicismo romano e também, na época da Reforma, foram dados pelos protestantes, para os cristãos que não se reuniam com eles, que não concordavam com eles nos seus templos de pedra, mas aqueles que se reuniam nas casas, como é o modelo de Atos dos Apóstolos e do Novo Testamento, que é o modelo do qual o Senhor Jesus Cristo ele instituiu, que é reuniões nas casas, porque ele diz que em qualquer lugar que estiver 2 ou 3 reunidos, ele estaria no meio, ali se faz presente a sua igreja. Lógico que um lugar, as regiões tinham as pessoas que se reuniam, porque é necessário se reunir em casas, fazer orações e ensinamento da palavra. Isso sempre teve, até hoje tem. As denominações, elas são grandes aglomerados de pessoas com várias divisões nela. Mas a Igreja de Cristo, ela tem, né, na sua essência, pessoas que adoram Ele, pessoas que pregam a palavra, pessoas que têm testemunho, né, pessoas que têm oração, que têm revelação, que têm dons espirituais. Isso sempre aconteceu. Deus não mudou, só mudou para os ímpios e pecadores falsos profetas que querem destruir a palavra dele. Só que não vão conseguir, né? Aqueles que estão tentando destruir a palavra de Deus vão passar como nós vamos passar também. E a palavra vai permanecer. E esse nome desigrejados também vem agora com toda a força, né? Eu acho que quem popularizou, se eu não estou enganado, foi o Nicodemos Lopes, Augusto Nicodemos Lopes, esses pastores aí, calvinistas aí, que estão falando sobre o assunto porque está ganhando crédito, né? E alguns grupos têm se denominado também, como é o caso do Akel e a sua igreja, né? Sua denominação, que ele pôs até um nome de Equi Orgânica, né? Eu quero uma igreja orgânica. E também eles já têm que prazer ser chamado de desigrejado. Nós temos o fato dos anabatistas, que nunca se chamaram de anabatistas entre eles. Quem chamavam eles eram os católicos e os protestantes, que eram um apelido de xingamento, né? Anabatista significava os rebatizadores, ou aqueles que não aceitam o batismo por parte das grandes instituições religiosas. E foram dando esse nome para eles, mas eles não, continuaram se chamando. Tanto que aquele povoado que foi Pedro Valdo, que se destacou pela pregação do Evangelho, deram o nome, como eles não se denominavam nada, só cristãos, irmãos entre si, o catolicismo junto com o protestantismo chamou eles de valdenses, ou seja, seguidores de Pedro Valdo.
menonitas, né, que são seguidores de Menno Simons, mas essas pessoas não se chamavam assim, eram os ímpios que os chamavam, os ímpios religiosos, não era nem o ímpio pecador que não se converteu, mas aquele que supostamente tinha se convertido e formado uma religião começou a depreciar a outra. Foi assim. Os batistas, eles têm esse nome porque eles pegaram de Anabatista e formaram uma denominação. Eles tiraram o começo da letra, né, Ana, e colocaram só batistas. Os presbiterianos também são denominações que vieram, que surgiram com esses nomes aí, porque eles gostam desses nomes, eles gostam de ser chamados por nomes, né. Eu mesmo tenho alguns parentes que amam ser chamados de assembleanos, né, amam ser chamados de batistas, né, que eles não gostam de ser chamados de cristão, mas de fazer parte daquela denominação é. E os cristãos hoje, por exemplo, no caso os pentecostais, né, não os pentecostais de hoje, mas os pentecostais que evangelizaram o mundo na sua época, que isso é um fato, eles eram dessas denominações, batistas, congregacionais, eram presbiterianos, que começaram a ler as escrituras e ser cheio do Espírito Santo. Não adianta vir com essa história aí, com essas histórias que eles contam aí, o Akel, o Rubens aí, querendo depreciar o movimento, mas o movimento pentecostal no começo foi um movimento que ajudou a evangelizar o mundo. Hoje, nada mais é do que uma denominação, como nós estamos falando aqui. Mas no começo, quem era chamado de pentecostal era depreciado a ser chamado de pentecostal. Era o nome que os ímpios religiosos deram para eles. E hoje não está sendo diferente. Eu não sou um desigrejado, até porque igreja, essa palavra é até uma... Eles gostam tanto de usar palavras que estão no dicionário, palavras bonitas, mas essa palavra desigrejado não existe, porque igreja, ou congregação, ou ajuntamento, são pessoas que se reúnem num lugar. E a igreja de Cristo, ela é por si só igreja. Quando tem duas pessoas, já é igreja, já é congregação de Cristo. Já é uma reunião em nome de Jesus e já se encontram ali duas pessoas que fazem parte do corpo, né? Então, esse nome desigrejado, eu não aceito, pode continuar chamando, mas eu não vou me denominar assim, porque eu creio que isso é mais uma tentativa de criar um outro grupo, como foi criado, né? Por exemplo, hoje a gente vê que eles não gostavam de ser chamados de anabatistas, mas existem denominações no Brasil que se chamam anabatistas. Igreja Anabatista, né? Embora seja um xingamento, mas ainda tem. Tem igreja dos Menonitas, né? Tem igreja dos Davi Miranditas, tem igreja dos Akel Edinitas, né? Tem igreja dos Marcion, dos Araugitas, igreja dos Assembleitas. Então, nós não somos uma denominação, nós somos crentes que se reúnem nas casas dos nossos irmãos entre si, falamos do Evangelho quando nos reunimos, ceiamos entre si, um chama o outro para comer na sua casa, temos comunhão, relembramos da morte de Cristo também, né? E não tomamos aquele suquinho que quase não entra na garganta, nem aquele mini pão, aquela mini hóstia católica que é dada nas denominações, porque isso não é a ceia, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o nome denominação, o nome desigrejado é um nome hoje de xingamento. E muitos estão usando isso, até mesmo na internet eu vejo aí, como um troféu. Mas você, cristão verdadeiro, que se reúne nas casas com seus irmãos em Cristo, e sabem que a palavra de Deus é o único meio que explica as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus estão escritas na natureza, na consciência dos homens e na palavra de Deus, né? Ninguém conhece, tem uma música que está rondando aí no meio gospel, que fala que ninguém explica Deus. Não, a palavra de Deus explica Ele. E então a gente se reúne em torno de Cristo, em torno da sua palavra, né? Em torno do Pai Criador dos céus e da terra. E mais uma coisa para terminar, que nós não somos desigrejados, somos cristãos em Cristo Jesus. Amém? E a terra é plana, tá bom? Deus abençoe.